Olá, eu sou a Erika Martinovski, sou fundadora da Corpo e Fala e venho aqui te fazer um convite para a nossa primeira formação em Yoga com enfoque em terapias corporais. Vou te contar um pouco da minha história para você entender porque eu tomei a decisão de construir essa rede agora em 2020, uma rede que consiga olhar para o Yoga com os olhos que eu construí ao longo de aí mais de 15 anos de prática, bem mais. Eu comecei yoga mais ou menos em 96, praticando como aluna, como a maioria das pessoas praticam e começam. A partir dessa época, eu comecei a ser estimulada pela minha professora a também ensinar, instruir as pessoas, né? Eles achavam que eu levava jeito, que eu tinha jeito para ensinar, que eu era muito bem relacionada com a prática, e aí eu comecei a minha primeira formação. Eu não segui nessa linhagem de trabalho, né? Acabei construindo um outro caminho um pouco diferente, principalmente porque quando eu comecei a construir os meus grupos de trabalho, os meus alunos de yoga, eles acionavam muitas informações mais do que as pessoas do curso me traziam. Então, eles acionavam muitos aspectos emocionais, acionavam muitas questões internas, né, de demandas de saúde, de demandas de questões mais internas. E eu ficava muito intrigada com tudo isso, porque eu sempre gostei muito do trabalho com o processo de desenvolvimento, de aprimoramento de pessoas e com a expressividade em si. Eu fui então buscar a formação em terapia corporal e aí que eu tive uma mudança muito grande de rumo nas minhas escolhas, porque eu entendi que o yoga era uma formação para mim para a vida. Então, não necessariamente ele seria uma formação que me levaria a ser uma professora de yoga, né? Mas ele me levaria a estar sempre junto comigo como base de todos os meus trabalhos. E a partir daí eu construí a Corpo e Fala, eu construí todo o meu trabalho integrado com fonoaudiologia, como terapeuta corporal, para trabalhar desenvolvendo pessoas, para ter um outro olhar. O que acontece quando a gente olha dessa forma? A gente sai um pouco desse rumo que hoje em dia tem enxergado. Eu já passei por técnicas, né? Ashtanga Vinyasa, Power Yoga, Hatha Yoga. Tem uma série de técnicas aí que vão mobilizar o corpo, que vão mobilizar a respiração, que vão mobilizar meditação, relaxamento, mas essas técnicas podem ser combinadas das mais variadas formas. A grande questão que eu aprendi com os meus clientes, com os meus alunos queridos, é que cada corpo é único. Cada corpo tem um timing interno que é único. E isso tem muita relação com a forma de comunicação interna que a gente constrói. Então, muitas vezes, não é melhor para aquele aluno que ele tenha um ganho só físico, que eu diga para ele que o ganho dele vai ser ter mais alongamento e flexibilidade. Porque o yoga não entrega só isso. O yoga entrega uma organização interna muito interessante, desde que a gente consiga ter outros olhos para a nossa prática. Esse outro olhar eu trago com a terapia corporal, que é essa habilidade da gente conseguir olhar cada corpo, olhar cada organismo e construir aquilo que aquela mente precisa, né? Às vezes o trabalho corporal, ele é mínimo, porque o que está trabalhando muito mais intensamente é a mente, é o trabalho emocional dessa pessoa. E aqui é onde a gente de fato tem ganho. Aqui o yoga é uma formação para a vida. Então eu decidi construir esse grupo de formação, os meus pioneiros, para começar a trabalhar com as técnicas que vêm de um yoga mais tradicional, que vai trabalhar com postura física, com respiratório, com meditação, mas com a visão de trabalhar o corpo da terapia corporal. Ou seja, a gente vai trazer uma abordagem que te dê maior inteligência emocional, né? Um aprendizado de manejo, primeiro, de identificar que emoção está surgindo e como você maneja com ela quando você está na prática, porque tem emoção no corpo, essa é a grande questão. Como a gente maneja com questões mais profundas que de repente eclodem, né? Como muitas pessoas têm processos traumáticos, e às vezes a gente acha que trauma é só de um acidente que a pessoa passou, um evento específico. Não, tem autores que falam bem especificamente, trauma é tudo que acontece com a pessoa em uma intensidade, em uma velocidade
ou num momento que o sistema daquela pessoa não tinha uma maturidade suficiente para lidar, né? E a gente fala assim, uma maturidade inclusive neurobiológica, tá? Então, algo que saia desse encaixe pode gerar uma percepção de trauma. Então, coisas muito aparentemente simples também podem gerar traumas. E que são marcas que acabam condicionando comportamentos. E o yoga serve para isso, para nos ajudar a identificar esse comportamento. Ele é base, estruturar tudo aquilo que a gente quer perceber na mente. Então, muitas vezes eu converso com algumas pessoas que ele nos dá essa condição de inteligência emocional, ele nos dá essa condição de regulagem, construir uma regulagem neural, biológica, que faça com que o nosso corpo entenda como desconstruir estados traumáticos e estresse, como desbloquear o sistema para que ele não fique com um condicionamento equivocado, um condicionamento ruim. Então o yoga pode te possibilitar tudo isso, ao mesmo tempo que ele vai te possibilitar foco. Hoje em dia, eu estava olhando aqui, quando eu vou pesquisar algum material, a gente tem acesso à informação de tudo que é jeito, de todos os lados. A gente tem muito acesso à informação, mas a gente está com muita dificuldade em utilizar essa informação. Então, o que eu mais percebo é que cada vez mais a regra é, você precisa escolher pouco menos e repetir mais vezes para aprender a experiência. Aprender a sensação, aprender o corpo, aprender o movimento, aprender o comportamento, entender todo esse processo. E isso este formato de yoga pode dar. Outra condição bem interessante é, hoje em dia eu trabalho muito desenvolvendo lideranças, tá? Porque eu integrei as formas de trabalhar, porque eu via que era muito mais amplo. Isso da gente estar conectado com a vida, eu podia entregar muito mais. Então, eu trabalho com algo também que se chama soft skills, que são habilidades de relacionamento transversal, que não são habilidades técnicas, que a gente precisa aprender vivendo. E no yoga, a gente constrói uma habilidade que é de visão sistêmica. Eu consegui enxergar o sistema no qual eu estou inserido. Eu consigo enxergar, identificar, mapear, entender o que veio antes, entender como eu posso conduzir esse sistema adiante. Tudo isso porque eu trabalho com o meu momento presente no yoga. Então, olha quanta coisa interessante, né? Isso tudo é para a nossa formação de vida. E aí eu disse, é 2020, está na hora de eu formar os pioneiros da Corpo e Fala para trabalharem com este ponto de vista do yoga, que ele é um yoga para tua vida mais cotidiana, essa tua vida que tu estás vivendo, que não necessariamente tu vai mudar o trabalho que tu já vem fazendo, mas tu pode acrescentar esse trabalho, esse tipo de visão, ou tu pode daqui a pouco no meio do caminho descobrir que tu quer conduzir outras pessoas nesse caminho. Então ele vai te dar uma formação já base para poder trabalhar com pequenos grupos, atender pessoas individualmente com essa prática. Acho que nesse sentido, aí sim a gente pode voltar a falar de uma entrega também para o corpo, que é muito mais do que dar um condicionamento físico para o corpo, para a respiração, alongar ou sim apoiar o teu corpo nos processos que precisam para a saúde, é você poder ter algo que se chama inteligência corporal. É através do teu corpo tu conseguir mapear o mundo e conseguir entender como tu estás inserido no mundo, como as tuas ações, os teus comportamentos, o teu gesto, ele consegue se autorregular. E para quem serve esse yoga? Esse yoga é para as pessoas que sim estão querendo olhar para a vida de uma forma um pouco diferente. Cada vez mais eu sinto muita necessidade da gente focar na vida em redes, em conexões que tenham relação com os nossos valores, conexões que busquem qualidade de vida, conexões que busquem uma qualidade de cuidado com o corpo-mente, que proporcione saúde, né? Então eu trabalho muito com pessoas que têm algumas doenças, que têm lesão no corpo, é um yoga bem interessante para isso, ou pessoas que precisam de alguns cuidados mentais, é bem interessante também. E basicamente é para a gente poder olhar
para tudo isso com autonomia e disciplina. É aquele ponto que você diz, bom, essa é a vida que eu tenho, esse é o sistema que eu estou inserido, essa é a rede que eu posso construir ou amplificar, e essas são as pessoas com quem eu vou viver, que eu quero alimentar, né? É no que eu vou investir nessa minha vida. É este tipo de qualidade que eu acredito, é esse tipo de relação. Então, é para estas pessoas que buscam olhar para a vida como um sistema que desenvolve qualidade de relacionamento, qualidade de cuidado com o corpo, com o organismo e qualidade de relação com o mundo, né? Muito grata. Aproveita, me chama se você precisar em algum contato que tem aqui pela página, tira dúvidas comigo. Em março a gente começa. Seja bem-vindo.